E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo certo, gente? Pessoal, então, essa é a nossa primeira videoaula da semana para fazer a revisão para nossa avaliação, né? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o trabalho de uma força, né? Fazer uma revisão sobre esse conteúdo, fazer algumas atividades, mas somente o trabalho de uma força quando essa força tiver a mesma direção que o deslocamento causado no móvel. Tá? Na próxima aula, então, nós falamos sobre o trabalho de uma força em que essa força está sendo aplicada de maneira oblíqua ao deslocamento. Tá? Então, logo depois da vinheta, a gente começa. Ok, gente boa, tudo bem? Olha só, pessoal, na aula anterior a gente tinha falado sobre o trabalho de uma força constante, né? E nós vimos que esse trabalho ele pode ser um trabalho motor, também chamado de trabalho potente, né? Pode ser chamado de trabalho resistente e também temos o trabalho nulo. Então, só dar uma recapitulada, vamos ver o que significa cada uma dessas coisas. Então, nós temos no primeiro caso um trabalho de uma força, que é o trabalho motor. Ele é caracterizado dessa maneira quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui eu coloquei para vocês dois vetores. Um vetor caracterizando a força e um vetor caracterizando o deslocamento. Então, veja que eles têm a mesma direção, que é a horizontal, e mesma direção que é para a direita. Tá? Então, aqui temos a representação de um trabalho potente. Agora, o trabalho resistente é dado pela mesma equação, trabalho é a força vezes o deslocamento, só que agora nós temos um sinal de menos na frente. Por quê? Porque a força e o deslocamento têm mesma direção e sentidos opostos. Olha só, em vermelho aqui a gente vai considerar que seja força, e em preto nós temos a representação do deslocamento. Então, quando isso ocorrer, ter a mesma direção e sentidos opostos, nós dizemos que o trabalho é resistente. Então, nós temos que adotar o sinal de menos na equação. E o trabalho é nulo quando a força e o deslocamento eles forem perpendiculares entre si. Tá? Então, toda vez que houver um ângulo de 90 graus sendo formado entre o deslocamento e a força, então você já pode admitir que o trabalho dessa força é 0 joules, ou nulo. Bom, galera, então vamos lá para a nossa primeira questão de revisão, né? Então, conforme você pode estar vendo aí, calcular o trabalho realizado por uma força de 28 newtons que desloca um objeto numa distância de 2 metros na mesma direção e sentido da força. Então, nessa primeira questão, nós temos lá que a força aplicada no objeto é de 28 newtons, o deslocamento é de 2 metros e sabemos também que esse objeto está se movimentando na mesma direção e sentido da força, conforme é trazido para a gente. E aí nós sabemos então que esse trabalho ele é um trabalho motor. Se é um trabalho motor, então a equação que vai traduzir esse trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. Então eu tenho que o trabalho é dado por 28 vezes 2. E o 28 vezes 2, então nós temos um trabalho de 56. Ok, gente, então nós temos aí agora a questão número 2. Conforme vocês podem ver, nós temos um rapaz, né, que está empurrando um carrinho de supermercado aí, ou um carrinho de algum armazém, com uma certa força, né, que foi dado no exercício para a gente, que é de 20 newtons, e arrasta esse carrinho, ou empurra esse carrinho, por uma distância de 5 metros, ou, desculpa, 0,5 metros. E nós temos ali a solicitação de qual é o trabalho realizado por essa força. E visualmente percebemos que essa força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido.
Se tem mesma direção e sentido, então nós temos que o trabalho dessa força é um trabalho motor, que é dado pela equação força vezes deslocamento. Então o trabalho é de 20 vezes 0,5. Logo, esse trabalho é de 10 joules. Lembrando, né, que eu estou multiplicando aqui em cima por 0,5, é a mesma coisa que eu dividi por 2, tá? Eu sempre enfatizo isso, porque é uma multiplicação por um número decimal que tem que estar na cabeça de vocês, tá bom? Então, multiplicar por 0,5 é dividir por 2. Logo, o trabalho é de 10 joules. Questão número 3, gente. Nós temos, então, que um carrinho é deslocado num plano horizontal sob a força ou sob a ação de uma força horizontal de 50 newtons. Sendo 400 joules o trabalho realizado por essa força. Calcule a distância percorrida. Então, conforme nós temos no enunciado, eu já tenho aqui as anotações, né, os dados do exercício. Precisamos determinar, então, qual é essa distância. Sabemos que vamos aplicar a equação do trabalho motor, né? Até porque temos a informação que o deslocamento tem o mesmo sentido, tem a mesma orientação, né, do deslocamento. Então, o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. O trabalho nós sabemos que é 400, a força sabemos que é 50 newtons e esse deslocamento é o que a gente vai determinar. Para determinar então esse deslocamento, o que eu preciso fazer? Dividir a equação toda por 50. Então nós temos lá 400 dividido por 50. Então eu tenho que o deslocamento ou a distância é de 8. Daí a unidade de medida é metros, né? Vamos lembrar, estou trabalhando sempre no Sistema Internacional de Unidade. Se a força está em Newton, o trabalho está em Joule, consequentemente o deslocamento vai estar em metros. A questão número 4, gente, uma questão muito parecida com a anterior, que diz o seguinte: um boi arrasta um arado puxando com uma força de 900 N. Sabendo que o trabalho realizado pelo boi foi de 180 joules, calcule a distância percorrida pelo boi. Bom, novamente, sabemos então que esse é um trabalho motor, porque a força do boi está fazendo com que o arado se movimente na mesma direção e o mesmo sentido da força aplicada. Logo, nós temos o seguinte, que esse trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. O trabalho nós sabemos que é de 18.000 joules, igual a força, que é de 900 newtons, vezes o deslocamento, que é o que a gente quer determinar. Então vamos dividir toda a equação por 900, e aí teremos que esse deslocamento, essa distância percorrida, é de 1.800, ou desculpa, né, 18.000 dividido por 900. Vamos simplificar esses dois zeros aqui, aí teremos 180 dividido por 9. 180 dividido por 9 dá 20. Daí, unidade de medida, vamos lembrar, para deslocamento é metro. Ok? Muito bem. Então vamos adiante. Bom, galera bonita, então nós temos o seguinte, questão número 5, para a gente terminar, né, essa primeira parte da revisão, falando sobre o trabalho de uma força. Tá? Então vamos lá. Aplica-se uma força horizontal de 10 newtons sobre um corpo que desloca-se numa trajetória retilínea de acordo com a equação S igual a 10 mais 3t mais t ao quadrado, no Sistema Internacional de Unidade. Calcule o trabalho realizado pela força em 5 segundos. Então, conforme a gente pode ver aí na figura, nós temos ali um caixote, né? Um corpo aí, com uma certa massa, que está sendo submetido a uma força F de 10 newtons. E ele está se deslocando na mesma direção e mesmo sentido dessa força F. Bom, então já sabemos que esse trabalho é um trabalho motor, né? Lembra sempre desse fato da orientação da força e orientação do deslocamento. Se são as mesmas, então nós temos um trabalho motor. Logo sabemos que esse trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. A força nós temos, que é de 10 newtons. O deslocamento não temos diretamente, no entanto, o exercício ele deu uma função para que eu possa determinar a posição desse móvel, a posição dessa caixa, em função do tempo. O que isso quer dizer?
Quer dizer que se eu substituir o tempo nessa função, o tempo igual a 5, eu terei então a posição quando esse móvel estiver sido movimentado por um tempo de 5 segundos. Então vamos fazer isso. Então a posição do móvel vai ser de 10 mais 3t mais t ao quadrado. Então vamos substituir o t por 5, então eu tenho 3 vezes 5 mais 5 ao quadrado. Então S igual a 10, vamos resolver primeiro a potência, né? Depois a multiplicação e depois a adição. Então aqui, 5 ao quadrado, 25. Então aqui eu tenho 25, mais o quê? Vamos resolver agora a multiplicação, 3 vezes 5, 15. E agora eu posso resolver as adições. Então eu tenho que S é igual a 10 mais 15, 25, mais 25, então 50 metros. Então depois de ser aplicado a força de 10 newtons em um tempo de 5 segundos nesse corpo, ele se movimentou 50 metros. Então esse foi o deslocamento. Então eu tenho que o trabalho é dado pela força de 10 newtons vezes o deslocamento, que é 50. Portanto, nós teremos que o trabalho é de 500 joules. Ok, gente bonita? Bom, gente, então essa é a nossa primeira parte da revisão para a prova, né? Nós teremos aí, falando sobre o trabalho de uma força. Vimos o trabalho resistente e o trabalho motor, né? Então, estudem bastante sobre isso, tá? No próximo vídeo aula a gente vai falar sobre o trabalho de uma força, mas essa força aplicada de maneira oblíqua ao corpo, tá? Quando nós temos um ângulo sendo formado entre a força e o deslocamento. Mas pratiquem bastante aí com os exercícios, né? Verifiquem todos os conceitos, verifiquem se não há dúvida. Se houver, por favor, me procurem, tá bom? Referente a essa primeira parte do conteúdo que nós teremos na nossa avaliação. Então, até mais, forte abraço para vocês e se cuidem!